Oi, oi, boa noite, sementinhas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, hein? Mas enquanto a galera entra aí, vamos lá. Como toda live eu faço, tem gente nova chegando aqui nesse perfil e eu tô muito feliz com isso. Então, deixa eu explicar aqui qual o... Oi, Cris, tudo bem? Qual que é o objetivo dessas lives que eu estou fazendo, tá? A de hoje é a número 11 de 38. E o objetivo dessas lives é o quê? É sobre o movimento do ano 300k. Ah, muito obrigada! Fico muito feliz em saber. Muito mesmo. O coração fica quentinho. Então, o objetivo dessas lives é para o nosso movimento do ano 300k, tá? Então, eu falei que eu tinha um objetivo de ajudar o máximo de pessoas a atingirem o seu peso saudável, e a meta é esses 300k. Significa o quê? A minha meta é que sejam 300 quilos no final do ano, 300 quilos eliminados, tá? É claro que não é só sobre perder peso, como eu sempre falo, tem a questão da adequação de uma alimentação saudável, nutritiva, que te deixe feliz, empática, né? Então, é sobre tudo isso, mas é claro que sempre as pessoas, a maioria das pessoas sabem aqui que o meu carro-chefe de atendimento é o processo de emagrecimento e transição para o vegetarianismo, nutrição vegetariana, né? Então, como eu quis criar um movimento, aí foi baseado no processo de emagrecimento, tá? E na semana passada, então, e quem é que tá aqui, quem é minha sementinha, que faz o acompanhamento comigo, já tá ali na planilha. Então, quem passa comigo mensalmente, a cada 45, 60, 90 dias, enfim, tá em acompanhamento comigo, esse controle do emagrecimento sou eu quem faço. Agora, se você tá aqui, ainda não é minha sementinha, não foi plantada aqui no Jardim da Nutri de bom tempo, mas que tá aqui vendo os meus conteúdos, né? Aproveitando do conteúdo gratuito que eu aplico aqui, que eu disponibilizo aqui no Instagram. E se isso tá te ajudando de alguma forma, eu peço para que você me avise se você já emagreceu de alguma forma com as dicas que você recebe aqui, tá? Então, me avisa para eu te colocar lá na minha planilha também. Todo final de mês eu coloco lá os quilos eliminados já. Deixa eu ver aqui quanto que a gente já perdeu. Eu já até coloquei nos stories aqui, mas já foram 94 quilos e 600 desde o começo do ano, tá? Então, se você ainda não tá no meu controle e tá de alguma forma cuidando da sua alimentação através do conteúdo que eu passo aqui, eu peço por gentileza para você me avisar, hein? E eu contabilizar aqui o seu número na minha tabela, na nossa tabela, né? E como eu sempre digo, não esqueçam de tomar água, hein? Eu já fiquei muito feliz porque um dos pacientes me chamou aqui e falou: Gisele, essa sua gotinha já entrou na minha cabeça. Eu falei: esse é o objetivo dessa gotinha entrar na sua cabeça e que depois vá para sua boca, hein? Não é só na cabeça. Então vamos lá, gente. Então, se tiver alguma dúvida aí sobre o movimento 300k, me chama depois que eu explico melhor, tá? Mas é basicamente isso. Então, e eu tenho aí uma novidade, mas eu não posso contar, tá? Mas eu só vou contar uma pontinha. Esse mês vai ter uma novidade aqui. Tem uma pessoa que tá assistindo essa live que já sabe da novidade. Por enquanto, só ela, tá? Vai ser uma coisa que vai acontecer no final do mês, mas eu ainda não posso contar. A única coisa que eu posso adiantar é que é exclusivo para quem é meu paciente, hein? Então, quem é meu paciente, já fica ligado aí, que até o final dessa semana vocês vão receber uma coisa que eu não vou poder falar o que é, pelo menos por enquanto, hein? Então vamos lá. Ai, já se manifestou, a pessoa aqui sabe, já se manifestou. Outro spoiler tô dando aqui nessa live, hein? Chega, já falei demais. Mas eu tô adorando estar aqui nos preparativos. Ai, mais um pouquinho, quase que eu falo. Vamos voltar pro tema central dessa live aqui, gente. Então, vamos lá. Semana passada eu abri uma caixinha aqui
nesse Instagram, nos stories, pedindo sugestões de temas para as lives, né? Como o objetivo é te ajudar, então eu sempre falo, me ajuda a te ajudar, né? Porque às vezes eu tô trazendo conteúdos aqui que na minha percepção é o que vai te ajudar e às vezes nem tá sendo tão eficaz assim. Então, quando eu abrir caixinha, fica ligada, coloca lá sua sugestão, tá? Para eu poder vir aqui falar sobre esse tema que tá aí, de alguma forma, te deixando com dúvidas, tá? Então, o tema de hoje é proteínas, né? É um tema que em consultório traz muita dúvida, acaba trazendo muita preocupação, né? Não só no consultório, mas no dia a dia, a pergunta das pessoas. Até quando eu falo que sou vegana, né? É um tema que fala, mas é aquela pergunta que nunca quer calar, mas e as proteínas, Gi? Né? E eu confesso que quando me formei, isso já tem 19 anos, pois faz um tempinho já. Eu brinco que eu saí da faculdade comendo mais carne do que eu queria, porque eu nunca gostei, né? A Juju, que tá aqui na live também, que me conhece aí desde a infância, sabe que eu nunca gostei. Minha mãe me falou, você precisa comer, né? Come a carninha, você vai ficar doente, vai ficar fraca. Então é meio que cultural, tá? Mas não é por aí que eu vou começar. Antes da gente falar sobre essas questões, o que é importante a gente saber? O que são as proteínas? A gente fala tanto das proteínas, é preciso, é importante, de onde vem, o que elas fazem, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, tá? Para justamente desmistificar algumas coisas e entender a importância, o papel dela aí na nossa alimentação. Então, o que são as proteínas? As proteínas fazem parte do conjunto dos macronutrientes, tá? Que basicamente é carboidrato, gordura e proteína, tá? Então, a proteína ela é uma macromolécula formada por aminoácidos, tá? Então, cada macronutriente tem a sua porção elementar, que se juntando formam moléculas maiores, tá? Então, quando a gente pensa de fora para dentro, quando eu como um alimento proteico, o que acaba acontecendo, tá? Na parte, como que acontece a digestão dessas proteínas. Então, por isso que a mastigação é importante. A gente já tem enzimas aqui na cavidade oral que ajudam no processo da digestão, já iniciam a digestão, carboidrato e a gente já tem algumas lipases, né, que são enzimas digestivas da gordura, que estão presentes na cavidade oral. Mas a proteína, a principal importância da mastigação é a função mecânica, tá? De mastigar ali, triturar bem com os dentes, para que a digestão dela seja facilitada quando chegar lá no estômago, tá bom? Então, por isso que é importante a gente mastigar bem os alimentos. Porque a digestão proteica vai começar lá no estômago, né? Então, a gente tem aqui a cavidade oral, esôfago e estômago. O esôfago é como se fosse uma tubulação, tá? Que leva o seu bolo alimentar lá pro estômago, que vai seguir pro intestino e para depois fazer todos os processos de quebras e de absorção e depois a eliminação, que é o processo de evacuação. Simplificado é assim que acontece, tá? Nosso processo de digestão. E a proteína tá inserida em que momento aí, né? Então a gente mastiga, ela chega lá no estômago. Então enquanto a gente tá mastigando também, esse estímulo da mastigação leva ao quê? A uma produção de ácido clorídrico. Então enquanto a gente tá mastigando, a nossa... tá tendo uma estimulação, né? Tá tendo uma resposta a nível cerebral de que vai chegar a comida lá no estômago. Então, o estômago recebe a informação cerebral de que, opa, preciso me preparar para receber esse macronutriente, para receber esse alimento, que é o que? A proteína. Então, ele começa a produzir... Opa, o vizinho tá tossindo. Começa o vizinho aqui, é o meu marido aqui, ó, o videomaker. Ela começa a produzir o ácido clorídrico lá no estômago para preparar a digestão dessa proteína, tá? Por isso que a mastigação é fundamental. E qual que é a função da proteína? A gente fica tão preocupado, né? Nossa, tão preocupada, eu preciso comer a proteína. Mas por quê? Né? Será que todo mundo entende o porquê disso? É porque ela tem grandes, preciosas funções no nosso organismo, que é o quê? A principal delas, né, uma das principais, é a estrutural, que é o quê? Formação de tecidos, de músculo, de pele, de cabelo, de unha,
tá? Então, é basicamente essa a função estrutural. Então, quando a gente fala lá, eu tô com queda capilar, tô com a unha fraca, não é só proteína, a gente precisa de outros micronutrientes aí também, mas o foco da live é a proteína. Então, a gente precisa ficar atento ao nosso consumo das proteínas. Ela também tem a função da produção também das células sanguíneas, né? Mas também tem a função enzimática. Então, o que são enzimas, né? Vou ter que falar um pouquinho de nutricionês aqui, mas faz parte, minha sementinha já sabe que eu tenho que falar um pouco de nutricionês, porque é sempre importante você entender o porquê você faz o que o nutricionista prescreve, né? Não só coma, não é assim que funciona, pelo menos é assim que eu gosto de trabalhar. As enzimas são proteínas que participam de algumas reações, tá? Dentro do nosso corpo. A gente precisa de enzimas para quebrar, para degradar certas substâncias no nosso corpo. E algumas proteínas são enzimas também, tá? Então, também tem essa função. Ela também tem uma função hormonal, tá? Então, quando a gente vocês já devem ter ouvido falar, vou dar um exemplo aqui da insulina, né, que é a principal, como se fosse um carrinho que carrega o açúcar, vulgo açúcar do sangue, né? A insulina é uma proteína, tá? E também na função imunológica, a gente precisa ter proteínas para poder manter o nosso sistema imunológico sadio também. Então, a gente precisa, nesse momento, nesse exato momento, quebrar o mito de que é só para ganhar músculo, tá? Sim, é muito importante nesse processo, porém, não é só para isso, tá? Então, quando a gente estiver preocupado aí com as proteínas, a gente precisa pensar em todas essas funções básicas que ela gera aqui no nosso corpo. E o que acontece também, tá? Como o foco da live é proteína, mas uma andorinha só não faz verão, a gente precisa dos outros macronutrientes que eu falei, que é proteína, que é gordura e carboidrato, bem equilibrados junto com a proteína para ela ser melhor aproveitada e conduzida aí dentro do metabolismo, tá? Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai fazer a gente vai começar a falar das fontes proteicas, tá? Que é onde o bicho começa a pegar, né? Eu, como uma nutricionista vegana, né? Vou falar, quero deixar bem claro aqui. Eu atendo pacientes onívoros que consomem as proteínas de origem animal, mas eu quero falar para vocês que existem as duas fontes, tá? E depois a gente vai falar sobre mitos. Então, as fontes de origem das fontes proteicas que hoje a gente tem do reino vegetal e do reino animal, tá bom? Então, como que funciona isso? Aonde estão as proteínas? Todo mundo sabe que é quando eu falo eu sou vegana, mas todo mundo fala e as proteínas? Da parte da origem animal, todo mundo sabe, né? Que vem do porco, vem da galinha, vem do boi, da vaca, do ovo, de todos os produtos de origem animal, né? Então, todos os animaizinhos acabam aí, para quem ainda consome, acaba sendo uma fonte proteica, tá? E no mundo vegetal, a gente tem muita opção, tá? Que é aquela pergunta que sempre vem, não precisa ter essa preocupação. Então, no reino vegetal, a gente tem a principal fonte, tá? Mas não que os outros não tenham. São as leguminosas, que é o quê? O grupo dos feijões, tá? Então, feijão preto, carioca, branco, azuki, fradinho, grão de bico, soja, lentilha, ervilha, os produtos que vêm dessas leguminosas, tá? Então, por exemplo, o tofu, tem o tempê, para quem ainda não conhece, é muito gostoso o tempê. Posso até fazer uma publicação aqui só falando sobre o tempê aqui nesse Instagram. O tempê é a combinação muitas vezes de um cereal com uma leguminosa, por exemplo, grão de bico com arroz, e ele é fermentado, e isso deixa muito... tô até salivando aqui, falar de comida essa hora dá fome, né? O tempê, ele tem uma ótima fonte de proteínas com alto valor nutricional pelo processo de fermentação, ajudando aí na microbiota intestinal, não só pelo fator proteico, tá? Então tem outros benefícios. A gente tem as proteínas texturizadas aí de soja, de ervilha, que também acaba sendo uma opção, né? Os cereais são fontes de proteínas também, então a gente encontra proteína no milho, no arroz,
na quinoa, no trigo sarraceno. Então a gente tem essas opções de cereais que são fontes, tem grandes quantidades importantes de proteína, não que são fontes, né? Para a gente classificar, considerar que um alimento é fonte de, ele precisa ter uma conta que a gente faz, tá? Que é por tipo de alimento e por tipo de nutriente, que ele tem que ter aí um certo percentual, numa quantidade de gramas aí, para a gente considerar ele um alimento fonte, tá? Cogumelos, ele não entra nesse grupo das leguminosas, então um erro às vezes que muito comum de quando a pessoa tá em transição é falar, nossa, agora eu tô comendo hambúrguer de cogumelo, tá? O cogumelo, na verdade, eles entram no grupo dos legumes, dos vegetais, tá? São vegetais com uma quantidade interessante de proteína, mas não significa que seja fonte de, tá? Então, lá na montagem do prato ideal, né, que normalmente eu trago aqui para vocês, a gente pensando lá no prato ideal, 50% do prato de vegetais, os outros 25% de proteína e carboidrato, esse cogumelo não vai entrar ali nos 25% da proteína, tá? Ele vai entrar lá nos 50% dos vegetais. A gente vai aumentar a quantidade proteica, né? Eu vou conseguir melhorar a densidade proteica do meu prato, porém, eu não posso comer cogumelo no lugar do feijão, tá bom? No lugar, tá? Junto, tranquilo, tá? Mas não no lugar. Falar, hoje eu não vou comer feijão, eu vou comer cogumelo como fonte de proteína no meu prato vegetariano. Não tá bem distribuído, tá? Então, são essas as fontes de proteína que nós temos. Agora, vamos falar um pouquinho dos mitos, tá? Então, a gente escuta muito que normalmente as proteínas vegetais são proteínas incompletas. Por que a gente escuta muito isso? Porque nos alimentos de origem animal, nas proteínas, a gente encontra os 9 aminoácidos essenciais, tá? Porque os aminoácidos, eles são classificados como essenciais e não essenciais. O que é isso? Os essenciais é que o nosso corpo não produz. E os não essenciais é que o nosso corpo produz. Simples assim, tá? E quando a gente fala da proteína de origem animal, ela possui os 9 aminoácidos. Nos alimentos de origem vegetal, o que acontece? A gente tem 8 deles, tá? E é por isso que se chama proteína incompleta. Só que isso é um rótulo que é dado para as proteínas de origem vegetal. Sendo que, partindo pelo princípio de que a bandeira da nutrição saudável é uma nutrição equilibrada, bem distribuída, ninguém vai comer um prato de carne só, né? Para as pessoas que comem carne. Num dia a dia comum. Não, meu jantar hoje foi só frango, tá? Isso seria um prato onívoro totalmente desequilibrado, né? Então, partindo por este princípio, ninguém vai comer só uma coisa num prato equilibrado, porque vai ficar desequilibrado. Já pensando nas proteínas que chamam de incompletas aí das proteínas de origem vegetal, elas acabam sendo consideradas incompletas porque elas têm só 8 dos 9 aminoácidos essenciais. Só que vocês já devem ter ouvido falar que o prato do brasileiro é o prato mais completo, né? Que é a combinação do arroz e do feijão. É justamente por isso. Porque quando a gente combina um cereal com uma leguminosa, a gente atinge os 9 aminoácidos essenciais, tá? Por exemplo, vou ter que falar aqui uns nomes diferentes também, tá? A lisina e metionina, que são 2 aminoácidos dos 9 essenciais. Então, o feijão tem um e o arroz tem outro. Então, quando eu consumo um prato com arroz com feijão, eu atingo os 9, porque um tem 8 e o outro tem 8, só que um não tem um que o outro não tem. É simples assim, tá? Então, a gente atinge os 9 aminoácidos essenciais. Preciso comer no mesmo prato? Estudos recentes já disseram que não. Se eu comer uma fonte de cereal no almoço e uma fonte de leguminosa no jantar, eu vou ter essa combinação também, tá? Precisa só ser arroz com feijão? Não, uma combinação de quinoa com ervilha, milho com ervilha,
Então são combinações, um jeito diferente de comer a mesma coisa, que dentro da minha consulta os meus pacientes sabem que eu gosto muito de trabalhar, e quando o paciente gosta de cozinhar, então eu uso e abuso dessa informação da nutrição. Comer diferente, porém comer nutricionalmente igual, tá? Então é isso aí é um dos mitos de proteínas incompletas, tá? Eu chamo de mito porque, uma vez que eu afirmo que a proteína é incompleta, eu já excluo um tipo de proteína, porque eu acredito que ela é incompleta e pronto. Então, eu acho que aquilo é maléfico, tá? Então, mas não é só um ajuste, é uma combinação de proteínas. Ninguém aqui vai comer um prato de frango de jantar, né? Ou só um prato de salada, ou só um prato de grão de bico, tá? Que realmente qualquer uma dessas opções estariam bem desequilibradas nutricionalmente. E um outro mito, tá? Isso eu escutei na faculdade há quase 20 anos atrás, de proteínas de alto e baixo valor biológico, tá? Isso também está relacionado a... Na verdade, isso está mais relacionado à digestibilidade e absorção e alguns micronutrientes, como por exemplo o ferro, tá? Então, quando a gente fala também de carne e de feijão, tá? Vou usar assim para comparar, a gente acaba pensando muito na questão do ferro também, né? Então, ferro, digestibilidade e absorção, tá? Tem pessoas que falam para mim que tá em transição para o vegetarianismo, que me procuram para isso, e falam: Gi, eu me sinto muito melhor quando eu não como a carne. Isso tá totalmente relacionado à digestibilidade. Então, a digestão da carne é muito mais difícil do que a digestão do feijão, por exemplo. Enquanto isso, tem pessoas que sofrem muito com distensão abdominal, formação de gases, quando começam a consumir mais leguminosas. Isso está totalmente relacionado ao pré-preparo, tá? Ou então também a um aumento do consumo de fibras, tá? Então aquela pessoa tinha uma alimentação onívora mais monótona, um alface com tomate, não comia muitos vegetais, e quando passa a fazer a transição, o que acontece? Ela expande o leque aí de vegetais. E isso também, as bactérias lá no intestino ficam: uau, quanta fibra pra gente brincar aqui e se divertir e fermentar, né? Porque a digestão dessas fibras, que inclusive tem nas leguminosas, as bactérias se beneficiam muito. Então acaba num primeiro momento aí, a pessoa acaba tendo essa queixa, mas que é natural, tá? E a gente vai manejando aí até a microbiota se identificar melhor com essa quantidade de fibra que até então não tinha. E também a atenção no pré-preparo, tá? Então, o que é importante? Eu já de praxe indico fazer 48 horas de demolho, tá? A gente faz aqui em casa 2 dias antes de cozinhar o feijão, a gente já deixa ele demolhando 2 dias antes. Então, a gente fala: não vamos deixar de demolhar o feijão, tá? Porque isso faz toda a diferença nessa questão de digestibilidade, tá? Das proteínas de origem vegetal. Melhorando muito essa questão aí da absorção, porque tem os fitatos que atrapalham na absorção dos micro e macronutrientes aí das leguminosas, e desse mal-estar que acaba causando, né? Trocando a água aí, a cada 12 horas, pelo menos, indicado é a cada 2, mas quem é que tá em casa para ficar de babá de feijão, né? Aí em casa mesmo a gente coloca ele, troca a água de manhã, troca a água à noite. Dentro dessas 48 horas nós fazemos 4 trocas do feijão e todo mundo digere muito bem aqui as leguminosas, tá? E com relação ao ferro, né, sobre o valor biológico dessas proteínas, todo mundo fala que na carne tem muito mais ferro, enquanto nos vegetais tem menos, mas na verdade não é uma questão de ter mais ou de ter menos, é a biodisponibilidade desse ferro, dessas proteínas, tá? Então, na proteína de origem vegetal, nós temos o ferro no seu formato químico de não M, que na verdade ele precisa só do quê? De um empurrãozinho para ser absorvido, tá? Que é através da vitamina C. Nada mais do que isso. Eu falo: tá vendo? A dieta do vegetariano precisa de empurrãozinhos, enquanto a do onívoro não. Muito pelo contrário, tá? Já estudos recentes mostram que pessoas
onívoras, chega até 40% das pessoas onívoras apresentam anemia, enquanto 50% dos vegetarianos apresentam anemia. Isso aí é só uma questão de manejo da dieta mesmo, uma distribuição e a falta do consumo de frutas, verduras e legumes, tá? Que eu brinco, todo nutricionista parece um disco arranhado, como a fruta, a verdura e legume, justamente pela presença dos micronutrientes que auxiliam na absorção, na biodisponibilidade de outros, tá? Então, na carne, nos produtos de origem, nas proteínas de origem animal, a gente tem o ferro M, que na verdade ele é absorvido um pouco mais facilmente do que o não M. Só que nessa proteína de origem animal, 60% do ferro presente é não M. Né? Então, somente 40% do ferro é o M. Então, por isso que 40% de pessoas que ainda consomem carne ainda são anêmicas, tá? E não é só, tem outros fatores clínicos aí, que é só numa análise individual mesmo que eu consigo rastrear o que tá acontecendo, mas basicamente é isso que acontece, tá? Então, por isso que tem pessoas que ainda comem carne que estão anêmicas. Então, isso que é um dos mitos que está relacionado ao alto ou baixo valor biológico dessas duas proteínas, tá? Então, quando a gente fala de consumo proteico, o que eu falo, a gente precisa de aminoácido, tá? A gente não precisa a gente precisa das proteínas porque elas vão ser digeridas e metabolizadas e degradadas na sua forma alimentar, que é o aminoácido. E lá no fígado, o fígado vai decidir para onde que esse aminoácido vai. Se ele vai virar enzima, se ele vai virar músculo, se ele vai virar hormônio, se ele vai para função imunológica, tá? Então é lá no nosso fígado que ele vai identificar qual é a nossa principal necessidade. Então, é porque eu tomei suplemento proteico, acabei de treinar, comi uma barra de proteína, eu tomei um shake e virou músculo, tá? Não é simplesmente assim que acontece. Eu preciso manejar essa dieta, usar de crononutrição com os macronutrientes em determinados horários estrategicamente colocados na combinação de 3 macronutrientes, considerando micronutrientes também, para que esse aminoácido, para que essa proteína chegue aonde a gente quer que ela chegue, tá? Então, tomar colágeno é bom? Depende, né? Eu, como vegana, não consumo colágeno, mas eu consumo pró-colágeno, que é o quê? Um suplemento que tem aminoácidos na sua forma elementar e micronutrientes, vitaminas e minerais que colaboram com a formação, com a minha própria produção de colágeno. O nosso corpo produz colágeno através de uma alimentação equilibrada, tá? Então não adianta mesmo o colágeno de origem animal, se eu não tiver com uma alimentação bem equilibrada, ficar tomando colágeno para ficar com a pele melhor, né? Para o cabelo ficar mais bonito, para a unha ficar mais bonita, se eu não tenho uma alimentação ideal, tá? Sobre suplementos proteicos, vamos lá. É uma outra interrogação gigante que às vezes a gente acaba tendo, né? Se só suplementa para quem faz musculação, se só pode tomar quem se exercita, se traz problema para os rins, né? Então vamos lá. Eu, na minha prática clínica, como que eu faço? A proteína, esses suplementos proteicos, eles ajudam muito até para os processos de emagrecimento, tá? Por quê? Lá, pensando na digestão proteica e no equilíbrio do prato, a função da proteína é o quê? Gerar saciedade também, tá? Vamos pensar aqui. Vou comer um prato de macarrão. Se eu comer esse macarrão puro, dali meia hora, 40 minutos, depende da digestão individual de cada uma, a pessoa já tá sentindo fome de novo. Só comer o macarrão, tá? Digere muito rápido, porque o carboidrato tem uma digestão mais fácil do que a proteína. Quando eu faço, pensando lá no meu molho bolonhesa de lentilha, claro que o meu vai ser de lentilha ou de grão de bico, eu já tô agregando proteínas e fibras desse molho nesse macarrão, tá? Então eu tô aumentando saciedade. E pensando numa proteína suplementada, um whey, né, como dizem o whey vegano, mas o whey vegano não existe porque o whey é soro do leite inglês. A proteína aí que a gente chama de whey vegano é a proteína que normalmente é um blend, ou eles fazem tira do arroz, da ervilha, da soja, do girassol, da semente de girassol também, ou a gente encontra misturadas, ervilha com arroz, né?
Eu gosto mais da de arroz e da de soja. A gente consome mais aqui em casa pelo sabor residual. De ervilha, para o nosso paladar, tem um residual maior, né? Mas pode ser qualquer uma, de acordo com o paladar, tá? Então, essa proteína, ela é isolada dessas leguminosas ou desses cereais e é aí vendida como suplemento alimentar, tá? Não tem problema nenhum. O mito de que, a dúvida de que um suplemento proteico sobrecarrega o rim é porque o metabólito da proteína é via rins, tá? É via urina. Então, isso acontece quando pessoas consomem níveis absurdos, assim, sem controle, sem orientação profissional de suplementos proteicos, tá? Mas mesmo assim, para isso acontecer, claro, tem que ser caso a caso, analisado individualmente. Mas não vai ser tomar um suplemento proteico que você vai desenvolver um problema renal, tá? Pessoas que já são renais crônicas ou estão passando aí por um quadro agudo, tá? O manejo das proteínas são diferentes, é um outro assunto, é um estado clínico específico, tá? Que não é o tema da nossa live, mas só para vocês entenderem que tá tudo bem, né? Eu não tenho problema renal, eu suplemento, eu me exercito e tá tudo bem. E para quem não se exercita, que tá começando um processo de emagrecimento ou também está num processo aí de manutenção de massa magra, é importante a gente... eu faço uso, eu faço prescrição, tá? Não tem problema nenhum. Então, a gente tem os suplementos em pó, saborizados, o whey, os proteínas vegetais, tem as barras de proteína, tá? Nas barras de proteína, a gente encontra barras de proteína aí com 15 até 18 gramas de proteína. Nos suplementos em pó, tem aí uma variação de 21 a 25 gramas de proteína. A gente tem também... fora as barras e os módulos, tem as cápsulas de BCAA, né? Tem gente que há quem diga que não serve para nada, há quem diga que sirva para alguma coisa. Isso é muito individual, tá? Então, depende de caso a caso, não vou falar que toma ou não toma, tá? Então, é isso o que eu tinha para falar de proteína. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, me chama no direct para a gente esclarecer. Me manda aqui no individual. Quem tiver meu WhatsApp também pode mandar, que eu vou esclarecer mais, tá bom? Mas basicamente um panorama geral desse macronutriente é assim que funciona, tá bom? Então, muito obrigada. Tem alguém aqui presente que quer fazer alguma pergunta? Aproveita que a gente já faz agora. Não esqueçam de tomar água, hein? Bom, eu acho que é isso. Acho que ninguém quer fazer pergunta agora. Mas se não quiser fazer pergunta agora, não tem problema. Pode me chamar no direct depois, tá bom? Então é isso, uma boa noite, bom descanso, continuem aqui comigo nesse Instagram e fiquem de olho aí, hein, para quem é meu paciente, na novidade que a gente vai ter no final do mês, tô animada. Obrigada, Flávio, obrigada mesmo. Preciso da sua palha italiana, hein? Tenho que ir lá no encontro vegano. Então é isso, gente. Boa noite, bom descanso, fiquem com Deus. Tchau, Dorinha!